Amém, irmãos? Livro de 1 Reis, capítulo de número 20, onde vocês escolheram como tema. 1 Reis, capítulo 20, apenas o versículo de número 28, que diz assim: E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei na tua mão, para que saibas que eu sou o Senhor. Quantos podem dar glória a Deus? Texto de desafio. E o que me encanta quando eu pego um texto que envolve um desafio, é porque eu vejo que Deus, apesar de ser um Deus que não se deixa desafiar, mas Ele é um Deus que honra quando os seus servos, de alguma forma, são também desafiados. Aleluia. Nós encontramos nesse texto um confronto entre Ben-Hadad, rei da Síria, e Acabe, que reinava em Israel. Ora, se Deus fez isso no reinado de Acabe, que era um rei ímpio, que não foi um rei dentro dos parâmetros divinos, imagina o que Deus não é capaz de fazer quando Ele encontra um crente fiel sendo desafiado. Aleluia. A Bíblia nos diz que naqueles dias Ben-Hadad resolve afrontar a Israel. E a afronta consistia em muitas coisas. E nós vamos ver que ele manda 3 embaixadas de mensageiros, de emissários. E nessas 3 propostas, vamos dizer assim, nós vamos ver que cada uma delas, Deus estava sendo desafiado. Mas a questão é, o tema de vocês é: o Senhor é Deus dos montes, o Deus dos montes é o Deus dos vales. E naqueles dias, quando Israel ganhou a primeira batalha, porque foram 2, quando Israel ganhou a primeira batalha, o comentário que circulou no meio do arraial dos sírios foi: eles ganharam porque o Deus deles é Deus dos montes. Mas vamos para o vale, vamos para a planície, vamos para o campo raso e nós vamos nos sobressair. E quando eu vejo esse texto, eu entendo que somente não conhecendo nada do Deus de Israel para sair com um despautério deste tamanho. A Bíblia está repleta de vales que nos ensinam. Se você foi atrás do livro do profeta Isaías, ele fala no vale dos vencidos do vinho, ele fala no vale da visão, no vale de Saron. Quando você chega lá no livro de Números, você vai ouvir falar no vale do Escol, no vale de Zered. Quando você chega mais na frente no livro dos Salmos, no livro dos Salmos fala sobre o vale da sombra da morte, o vale de Sucote, o vale das lágrimas. Quando você chega no livro de Juízes, fala do vale de Sorek. Isso tudo é mostrando que na Bíblia tem um Deus que é presente nos vales. Aleluia, glória a Deus. E muitos outros vales a gente vai ver na narrativa bíblica. Por exemplo, no livro de Josué, é um dos livros mais ricos de vale. O livro de Josué fala sobre o vale de Aijalon, o vale da desgraça, o vale de Mispa, o vale do Líbano, o vale das acácias, o vale dos gigantes, o vale de Iftael, o vale de Arnon e por aí vai. A noite é pouca para a gente falar dos vales que a Bíblia fala. E Ben-Hadad, rei da Síria, recebe um conselho dizendo: Deus não é Deus de vale. Quando na verdade Ele é Deus de toda a terra. Aleluia, glória a Deus. E qual era o cenário daqueles dias que eles estavam enfrentando? Aleluia. Primeira coisa que a gente vai ver é que quando Ben-Hadad ele resolve afrontar Israel, ele faz uma coalizão. Ele junta-se, não apenas ele, mas ele se junta com 32 reis. Ou seja, ele estava bem apoiado.
ele estava bem assessorado, ele tinha poder bélico, aleluia, mas desconhecia o Deus dos montes e o Deus dos vales, aleluia. A Bíblia nos diz que ele reúne todo o seu exército, reúne a comitiva e os exércitos dos 32 reis também. Portanto, a gente pode dizer que eram 33 comitivas de reis e exércitos. A Bíblia nos mostra que ele envolve os carros e os cavalos e ele sobe para cercar Samaria. Nós precisamos entender que quando a gente fala dos sírios, naqueles dias os sírios tinham um Deus, que esse Deus, ele era o Deus, vamos dizer assim, o maior dos deuses sírios, que era o Adradrimon. O Adradrimon é uma mistura de Haddad, que significa Deus do trovão, e Rimon, que significa Deus do vento, da tempestade e da chuva. Então, Adradrimon era o Deus que era do vento, da tempestade, da chuva e também do trovão. Mas ele desconhecia um Deus que não é Deus apenas dos fenômenos da natureza, mas ele desconhecia um Deus que é o Deus que Raabe bem descreveu. O vosso Deus é o Deus que manda em cima no céu e embaixo na terra. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos encontrar Ben-Hadad, que o nome Ben-Hadad significa filho de Haddad. Ou, em outras palavras, Ben-Hadad significa filho do trovão. Aleluia. E Acabe tinha que enfrentar um filho do trovão. Mas apesar de ser desobediente, Acabe ainda estava no rol dos filhos de Deus, porque fazia parte do povo de Israel. Aleluia. E quando tem um filho de trovão competindo com um filho de Deus, não tem perigo do trovão ter vitória. O filho de Deus sai vitorioso, porque Deus é Deus de montes e é Deus de vales. Aleluia. E a primeira, nós vamos ver que houve duas grandes propostas de Ben-Hadad. A primeira proposta, que eu chamo de proposta indecente, Ben-Hadad manda os mensageiros dizer para Acabe: olhe, meu passa a ser tua casa, tuas mulheres, o mais forte dos teus filhos, todos os teus tesouros, tua prata e o teu ouro. E na mesma hora que Acabe recebe essa primeira proposta, Acabe se submete. E é aí onde mora o perigo. É quando Satanás faz a mira, quando o inimigo mira e você começa a fazer concessões diante da mira do inimigo. A Bíblia nos mostra que Acabe aceita a primeira proposta. Aleluia. E ao aceitar a primeira proposta, Acabe se submete. Quando ele se submete, ele faz concessão. O que é concessão? Concessão é ato ou efeito de conceder, de ceder, de se submeter. E ele faz a concessão. E quando ele faz a concessão, que os mensageiros chegam lá em Ben-Hadad, aleluia, e levam a resposta de Acabe. Acabe foi tão inocente que ele diz assim: teu é tudo o que eu possuo. Em outras palavras, eu me submeto, eu estou debaixo do domínio do rei da Síria. E quando os servos de Ben-Hadad chegam lá com a resposta, a Bíblia diz que ele manda esses servos voltar outra vez. E a segunda resposta é ainda mais indecente. Olha como era a segunda proposta. Aleluia. A segunda proposta está no versículo 6. Ele manda dizer assim para Acabe: todavia amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti. Esquadrinharão a tua casa, a casa dos teus servos, e há de ser que tudo que for bom e aprazível aos olhos, eles meterão a mão e o levarão. Em outras palavras, Ben-Hadad estava dizendo para Acabe: primeiro eu mandei dizer que queria tua família, tuas mulheres, teus filhos, teu ouro, tua prata, tu me desse. Agora eu não quero só mais isso. Tudo que houver na tua casa, nas tuas dependências, nas dependências de seus servos, tudo que for aprazível aos olhos dos meus soldados, eles vão meter a mão e vão trazer. Em outras palavras, eu vou roubar você na cara dura. E você vai ter que ficar calado. Imagine aí. Uma proposta indecente estava em curso.
O rei de Israel estava a ponto de se submeter mais uma vez. Mas ainda bem que depois da segunda proposta, Acabe reúne o conselho de anciãos e diz: vejam bem que este homem procura ocasião contra mim. Primeiro ele mandou fazer uma proposta e eu abri e disse que daria tudo que estivesse na minha casa e daria meus filhos e até minhas mulheres. Mas ele achou pouco e manda agora dizer que vai enviar o seu exército e tudo que for aprazível vai levar da terra. Aleluia. E quando Acabe participa ao conselho de anciãos, o que Ben-Hadad queria fazer na terra de Israel, os anciãos aconselham Acabe: não se submeta, não ceda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E quando a gente resolve não se submeter ao domínio do inimigo, o inferno se levanta. Mas se existe uma coisa que Deus sabe honrar, é quem toma posição. Aleluia. Deus é Deus de posição. Ele não é Deus de retrocessos. Ele não é Deus de submissos à vontade maligna. Mas Ele é Deus de um crente que, cheio de ousadia, de postura, de coragem, diz: eu vou confiar no meu Deus, e daqui eu não arredo o pé, e eu sei que Deus vai me honrar. Oh, aleluia. Não era fácil o posicionamento de Acabe, porque afinal de contas ele não estava lutando apenas contra o rei da Síria. Não era fácil o posicionamento de Acabe, porque você vai ver que a Bíblia descreve que os sírios enchiam a terra. Israel naqueles dias parecia, a Bíblia diz que eles eram comparados a 2 pequenos rebanhos de cabra. Uma coisa é você se contrapor a uma proposta quando você tem cacife para bancar a guerra. E outra coisa é quando você sabe que não tem cacife para a guerra. Mas mesmo assim você se levanta e diz: eu vou crer, porque eu sei que alguma coisa Deus fará. Abate o que é. Nesta noite Deus nos chama para crer. Nesta noite Deus nos chama para caminhar acreditando. Oh, aleluia. Quando os segundos mensageiros voltam e diz para o rei Acabe, olha, diz para Ben-Hadad, olha, Acabe mandou dizer que a primeira coisa que você pediu, ele concordou, mas isso aqui ele não concorda não. Logo o exército foi posto em ordem. E a ordem de Ben-Hadad era: vamos cercar e invadir Samaria. Aleluia. Só que Deus, que é o Deus que honra a postura, Deus não tem compromisso com covarde. Deus não tem compromisso com omisso. Deus não tem compromisso com preguiçoso. O negócio de Deus é com quem arregaça a manga e diz: eu vou morrer na batalha, mas eu morro crendo. Abate o que é. Na hora que Ben-Hadad está preparando o exército para invadir Samaria, Deus levanta um profeta para falar com Acabe. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus nunca vai deixar você na guerra sem dar as instruções para ela. Deus nunca vai deixar você entrar numa batalha sem Ele lhe dar as estratégias desta batalha. Nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer que Deus vai abrir, vai descortinar e vai dar a homens e mulheres neste lugar estratégias para vencer batalhas. E antes que esse ano se encerre, vai ter crente aqui contando como Deus fez, porque Ele fez e o que Ele fez. Amate o que serve. Quando o profeta vai a Acabe e diz assim: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que tu saibas que eu sou o Senhor.
Eu estou fazendo, Acabe, não é porque você é boa peça. Eu estou fazendo não é porque você mereça. Eu estou fazendo não é porque você precisa de uma ajudinha. Eu estou fazendo para que você reconheça, saiba que eu sou o Senhor. E tem mais, e não parou só por aí. Deus não só levantou a profecia, Deus não só levantou a mensagem, aleluia, de estímulo. Deus deu as diretrizes. Acabe disse, como vai ser? Eles reúnem os moços das províncias. Acabe disse, quem vai começar a peleja? Tu, aleluia. É o mais fraco que vai ter que começar a pelejar. Oh, aleluia. Acabe recebeu as instruções da batalha. Ele e os príncipes das províncias, aleluia, deveriam começar. E tudo que Acabe tinha era um contingente de 7.232. 7.232 está lá no versículo de número 15. Era o contingente de Acabe. 7.232. Aleluia. Mas quando chega no versículo 20, versículo 21, a gente vai ver que Deus trabalha de uma forma extraordinária. Sabe por quê? Porque o Deus que diz, minha é a peleja, ele não dorme em frente de batalha. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender que quando Deus promete dar vitória, Ele não está prometendo confiando na sua capacidade, Ele não está prometendo confiando na sua sabedoria, Ele está prometendo confiando nele, porque Ele se garante. Marche confiando nele, porque Ele se garante. O contingente era pequeno, mas Deus é grande. O exército inimigo era grande, mas Deus era maior. Quando chega na hora dessa primeira batalha, versículo 20 e 21 diz assim, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram e os israelitas os perseguiram. E Ben-Hadad escapou a cavalo junto com alguns soldados da cavalaria. O rei Acabe saiu e tomou os cavalos e os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. Aleluia. Primeira vitória. Mas deixa eu dizer uma coisa. Essa história tem um relato que a gente precisa trazer para a nossa presente época. Enquanto estivermos aqui, será como nessa peleja aqui. É vencendo a batalha e o inimigo levantando outra. E a gente vencendo a batalha e o inimigo levantando outra. Mas Deus, que tanta luta é essa? Não se preocupe com as lutas que se levantam. Se preocupe que o Deus da batalha ainda continua em cena. Se preocupe que o Deus da vitória ainda continua trabalhando. Você que não tem que estar olhando simplesmente para a guerra. Olhe por quem está pelejando por esta guerra. É Ele, o general, que nunca perdeu em uma batalha. Oh, aleluia. Ben-Hadad volta, foge com alguém da tropa da cavalaria, o exército é dizimado, mas alguém lá na tropa de Ben-Hadad, escute, sempre terá alguém no meio da tropa para poder insuflar. Alguém na tropa de Ben-Hadad diz assim, olha, eles venceram, porque o Deus deles é Deus dos montes e não é Deus dos vales. Aleluia. Só que quando alguém está lá botando pilha, como a gente gosta de dizer lá no Nordeste, não sei como é que vocês dizem aqui, é botando pilha também? Só que enquanto tem alguém botando pilha, enchendo a bola de Ben-Hadad,
para estimular ele a guerrear outra vez. Novamente Deus levanta um profeta para falar com Acabe e diz: prepare o exército, porque daqui um ano Ben-Hadad vai voltar. Eu dei a primeira lapada, vou dar a segunda. Aleluia. Eu mostrei que eu faço e vou fazer outra vez. Ei, dá para você bater quem está do seu lado e dizer assim: o Deus que agiu lá atrás é o Deus que age hoje. O Deus que deu vitória lá atrás é o mesmo que dá hoje. Procure se lembrar das vitórias que Ele já lhe deu. Procure se lembrar das batalhas que Ele já venceu. Procure se lembrar quando Ele resolveu guerrear. É o Deus guerreiro, é o Jeová Rafá, é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai, é o Jeová Nissi, é o Todo-Poderoso. Limite o meve a sé. Na manhã da raséquia. O profeta se levanta e diz para Acabe: reforce o exército, porque daqui a um ano Ben-Hadad volta. Esse Deus da gente não brinca em serviço, não. Aleluia. Brinque quem quiser, mas Ele trabalha 24 horas. Aleluia. O que eu acho lindo em Deus é que Ele não dá ponto sem nó. Ele fala aqui porque Ele já está vendo acolá. Oh, aleluia. Quando Deus falar alguma coisa com você, coloque essa coisa logo em evidência, porque Ele está falando, porque vai repercutir lá na frente. Prepare, reforce o exército, porque daqui a um ano Ben-Hadad voltará. Oh, aleluia. Ben-Hadad se deixa enganar pelos seus assessores, seus oficiais. E nós vamos encontrar no versículo 26, a segunda investida de Ben-Hadad. Aleluia. Versículo 27 diz assim: estes haviam sido convocados, e eles tinham recebido mantimentos e marchado contra o exército de Ben-Hadad. E acamparam-se em 2 grupos de frente para os sírios. E quando eu leio isso aqui, a minha alma chora. Os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras comparados com os sírios, que estavam espalhados por todo o mundo. Na primeira guerra havia 7.232. Dá para mim entender que na segunda investida de Ben-Hadad não tinha esse número não, porque a Bíblia diz eram como se fossem 2 pequenos rebanhos de cabra. Então, o que eu entendo? Possivelmente era menos de 7.232. Ou seja, o segundo exército de Acabe ainda era menor do que o primeiro da guerra. Mas quem disse que Deus depende de exército da gente para ganhar nada? É o Deus que brada e diz: minha é a guerra. Oh, aleluia. É o Deus que o salmista declara: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas é na hora que eu estou fraco que Ele mostra que é forte. É na hora que eu estou pequeno que Ele mostra que é grande. É na hora que eu não tenho suficiência que Ele mostra que é autossuficiente. Oh, aleluia. E quando eles estavam acampados, versículo 28 diz: e chegou o homem de Deus e falou ao rei. Eles já estavam acampados. Deus resolve fazer uma promessa para Acabe em pleno o acampamento. Até ali Acabe não sabia o que é que Deus ia fazer. Mas Deus resolve mandar uma palavra profética em plena o acampamento de batalha. Sabe o que isso ensina? Quantas vezes você está numa guerra travada, numa situação de ordem familiar, de ordem financeira, quem sabe até de ordem conjugal, e de repente você não vê saída, mas é nesse vale, é nessa batalha que Deus resolve falar com você e dizer: se acalme, porque eu vou entrar nessa guerra.
Eu estou cuidando da situação. Você não vai sair envergonhado aqui. A Bíblia não diz, mas eu creio que quando Acabe viu os sírios enchendo a terra, e o exército dele comparado a 2 rebanhos de cabra, eu creio que o humano entrou em cena e Acabe ficou amedrontado. Aí Deus disse, espera aí, vai lá e fala com Acabe. E é exatamente o que vocês escolheram como tema, o que Deus fala com Acabe. Isso aqui já é na segunda investida de Ben-Hadad. E diz assim o Senhor, porquanto os sírios disseram, eu vou lhe dar vitória, porque eu escutei os comentários. Oh, aleluia. Porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão que está enchendo aí o vale, aleluia, eu entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade. Eu entregarei nas tuas mãos para que tu saibas que eu sou o Senhor. Eu entregarei nas tuas mãos para que tu saibas que eu sou o Senhor. Eu entregarei nas tuas mãos para que tu saibas que eu sou o Senhor. Eu entregarei nas tuas mãos para que tu saibas que eu sou o Senhor.